15 de outubro. A presença que nunca falha. Ei, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre algo que talvez você já tenha sentido. Aquela mistura de medo, insegurança e dúvida quando a vida te joga numa fase nova. Sabe quando parece que alguém tirou o chão debaixo dos seus pés e disse: "Agora é com você?" Pois é, foi mais ou menos assim com Josué. Josué viveu por anos sob a liderança de Moisés, um homem incrível, sábio, cheio da presença de Deus. Moisés era aquele tipo de pessoa que inspirava confiança. Quando Moisés falava, o povo ouvia. Quando Moisés orava, o mar se abria. E agora? Moisés tinha partido. O povo chorou por 30 dias e então todos os olhares se voltaram para Josué. Imagina só. Você está prestes a liderar milhões de pessoas rumo a uma terra cheia de inimigos poderosos. Parece impossível, não é? Mas foi exatamente ali, naquele momento de pressão, que Deus falou com Josué. Ele disse: "Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel." Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josué, acabou o tempo de olhar para trás. Agora é hora de agir. É hora de confiar em mim. E olha, Deus não deu apenas uma missão. Ele também deu uma promessa. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Essa é a parte mais linda da história, porque o que Deus estava garantindo a Josué não era apenas força para lutar, mas a sua presença. O tipo de presença que muda tudo. Sabe, às vezes a vida faz isso com a gente também. Chega uma hora em que não dá mais para depender tanto dos outros. Você cresce, muda de escola, de fase, de amizades. E de repente, as responsabilidades começam a aparecer. Decisões a tomar, escolhas difíceis, pressões, expectativas. E é aí que o medo bate. Será que eu dou conta? E se eu falhar? E se eu decepcionar alguém? Josué provavelmente pensou tudo isso. Ele estava prestes a liderar um povo inteiro e não havia Moisés para segurar sua mão. Mas Deus disse: "Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Percebe a diferença? Deus não disse: "Você vai dar conta porque é incrível", mas "Você vai dar conta porque eu estou contigo." E essa é a chave, a presença de Deus. E Deus deu a Josué uma dica poderosa. Ele disse: "Não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Em outras palavras, quer vencer? Fica firme na minha palavra. Porque quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente muda por dentro. A mente se fortalece, o coração se acalma. A fé cresce. O que parecia impossível começa a se tornar claro. O que antes dava medo, agora parece desafio. E com Deus do lado, até o impossível fica pequeno. Josué entendeu isso. Ele não ficou parado esperando um milagre cair do céu. Ele confiou e agiu. Mandou o povo se preparar, organizou as tribos, enviou espias, e em 3 dias eles estavam prontos para atravessar o Jordão. Deus não faz tudo sozinho. Ele caminha com a gente. Mas claro, não foi fácil. Josué e o povo estavam prestes a enfrentar povos poderosos, cidades fortificadas e guerreiros experientes. Eles eram ex-escravos, gente que passou 40 anos no deserto. Humanamente não tinham chance. Mas o segredo não estava na força deles, e sim na fidelidade a Deus. Eles venceriam pela fé. Enquanto os inimigos afiavam espadas, Israel afiava o coração. Enquanto os outros confiavam nas armas, eles confiavam em Deus. E essa lição é para mim e para você. Porque talvez hoje suas batalhas não sejam contra exércitos, mas contra a ansiedade, as dúvidas, as comparações, o medo do futuro, a pressão dos amigos, as expectativas da família. Mas assim como Josué, você pode vencer, não com força, mas com fé. Então chegou o momento. O Jordão estava cheio, impossível de atravessar. Mas Deus disse: "Quando os sacerdotes puserem os pés na água, as águas se dividirão." E sabe o que aconteceu? Quando eles pisaram, o impossível aconteceu. As águas pararam. O povo atravessou. E o milagre foi real. Mas percebe o detalhe? O milagre só veio depois que eles agiram. Deus não mandou as águas se abrirem antes, foi quando eles pisaram na água. Ou seja, fé não é esperar ver para crer. Fé
É agir antes de ver. Quantas vezes a gente espera Deus mover as águas, mas não dá o primeiro passo? Josué só viu o milagre porque decidiu confiar. E a palavra-chave de hoje é presença. Ela é poderosa, porque presença é mais do que estar junto, é estar atento, conectado, envolvido. Deus prometeu sua presença a Josué, e ele promete a mesma coisa para mim e para você. Pense, quantas vezes você já contou só com o apoio de Deus? Aqueles momentos em que ninguém te entendeu, ninguém te ouviu, mas lá no fundo você sentiu uma paz inexplicável. Isso é Deus presente. Ele não precisa aparecer, nem falar em voz alta. Ele está ali, sustentando, guiando, inspirando e fortalecendo. E às vezes é no silêncio que ele mais fala. Na solidão, ele mostra que não estamos sozinhos. Nas quedas, ele prova que nunca desistiu da gente. Josué aprendeu que a presença de Deus não é um bônus espiritual, é uma necessidade vital. Sem ela não há vitória, sem ela não há direção. Mas com ela, há coragem, sabedoria, força e paz. E sabe o que é mais incrível? Deus não mudou. O mesmo Deus que esteve com Josué está com você hoje. A mesma voz que disse não te deixarei ainda ecoa hoje. Talvez você esteja entrando numa nova fase da vida. Talvez esteja se sentindo perdido, inseguro, sobrecarregado. Mas Deus te diz: eu sou contigo. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei. Eu te sustentarei. E isso muda tudo. Então, o que a história de Josué nos ensina? Que a presença de Deus é o segredo da vitória. Que a palavra de Deus é o mapa. E que a obediência é o caminho. Deus não prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar presente. E isso é tudo o que precisamos. Por isso, quando vierem as mudanças, as responsabilidades e os desafios, lembre-se, não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do Deus que caminha com você. Josué venceu não porque era forte, mas porque Deus estava com ele. E ele também está com você. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus aí onde está, eu quero te pedir uma coisa. Deixa o like neste vídeo, porque isso ajuda muito a espalhar essa palavra e alcançar mais pessoas. E olha, se inscreve no canal, porque a sua inscrição é muito importante para que a gente continue levando mensagens como essa a quem precisa ouvir. Ah, e comenta aqui embaixo. Amém, se essa palavra falou com você. Eu quero ver os comentários cheios de fé, de luz e de gente que acredita que Deus ainda age, assim como agiu com Josué. Fica com Deus, continue firme e lembra sempre, você nunca está sozinho. Obrigado por nos acompanhar.